Bom, estamos começando uma live aqui no nosso canal do Instagram. Eu terei o prazer de conversar com meu amigo, grande colega, brilhante professor Cortella, porque nós falaremos do nosso livro mais recente, Viver Aqui Se Destina. E eu terei então o prazer de debater com ele. Assim que ele entrar, eu faço o convite e nós vamos falar sobre sentido de vida, o livro, durante os próximos 40 minutos, um período, como disse o Cortella, de uma aula noturna. Tem que ficar de óculos assim, porque eu tenho que ler essa letra pequenininha aqui quando entrar o professor Cortella para poder admiti-lo. Todos estão ouvindo bem, o som está adequado, por favor mandem sinais de que estão ouvindo, porque é uma experiência um pouco isolada, a gente não sabe quem está ouvindo, quem está vendo, vejo apenas os rostos entrando. Então quem for ouvindo bem, por favor, vai dizer está bom e assim por diante. Não? Eu te mando um beijo, sim. Dani Passos, eu te mando um beijo, enquanto o professor Cortella não entra, né? Estamos aqui aguardando, ele disse que entraria 1 minuto antes. Ótimo, aqui Gabi Florencio disse que o som está bom. Muito bem. Depois eu tenho que desativar os comentários, né? Eu não sei exatamente desativar os comentários, não são as perguntas. Vamos ver, sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Vamos ver aqui. O professor Cortella disse que eu tenho que desativar, porque senão fica todo mundo passando, os coraçõezinhos ficam passando na casa dele, na cara dele. Não? Vamos ver. A careca está ótima, sim, muito obrigado. A careca está ótima. Está sempre brilhante. Está sempre brilhante. Vamos ver. Será que o professor Cortella ainda não entrou? Deixa eu ver aqui. Eu não sei desativar comentários, gente. Como é que a gente faz para desativar comentários? Me deem uma pista aqui. Deixa eu ver. Como é que a gente desativa? Obrigado pelo elogio aos óculos. Vamos ver. Acho que ainda não entrou o professor Cortella. Estou procurando aqui. Vamos tentar de novo. Lá desde o início, vamos ver. Professor Cortella, where are you? Não, eu acho que eu apertei alguma coisa que mexeu em luz aqui. Pronto. Vamos procurar. E será que eu perdi o professor Cortella? Já vi os 3 pontinhos, obrigado. Robson, tem opção, mas ainda não vi o Cortella. Alguém já viu se ele já entrou? Fui eu que perdi. Fui eu que perdi o Cortella. Por favor, me indiquem. Vamos ver se eu perdi o Cortella em algum lugar. Vamos achar. Alguém já viu se o professor Cortella entrou? Não consegui ver ainda. Não vi ainda o professor Cortella. Que será que está aqui? Diz aqui Júnior Arquitetura que ele não entrou. Pelo Insta do Cortella, ele não entrou. Será que está tendo algum problema? Vamos ver. Sim, ele deve enviar um pedido, Ana. Essa parte me ensinaram, só que parece que eu ainda não vi o pedido do Cortella. Talvez seja a conexão. Se alguém olhar, por favor, mande um aceno para a gente poder conversar. Participação ao vivo. Sim, ele tem que me enviar uma solicitação. E ela aparece aqui na lista dos comentários. Mas ainda não vi. Deixa eu... ainda
Cortella. Aqui a Cláudia, a esposa do professor Cortella, me disse que ele tentou 4 vezes entrar. Vamos ver. Transmitir ao vivo. Agora. A Cláudia disse que o professor Cortella já pediu. Conectando. Ô, Cortella, que bom. Você sabe que era falha aqui minha, falha da minha capacidade de ver o seu nome. Agora, o tripé. Nada como... Não é terremoto, vocês não estão com labirintite. Não se preocupem. Vocês não estão com labirintite, é só uma questão de adaptar aqui. Acho que agora foi. Agora vamos desativar aqui. Opa, Cortella. Eu estou te ouvindo. Mas eu não estou te vendo. Vamos cortar os comentários, desativar comentários para não ter, então... Você desativou a si mesmo, nesse momento. Não. Você está me vendo, Cortella? Não, mas eu estou vendo uma tela nossa. Você sabe que a gente vai aprendendo. Eu aparentemente não aprendi, porque agora eu desativei os comentários, mas eu me vejo e eu te escuto. Tá Será bom, que eu devo... Você não me vê, é isso? Eu te vejo mais parado, Cortella, te vejo parado. Tá bom, então, eu estou atrás. Eu vou sair e entrar outra vez. Vamos ver. Ok, então vou ativar os comentários de novo. Pronto. Todos estamos tendo naturalmente os problemas. O professor Cortella disse que vai entrar e sair de novo. Estou aqui aguardando. Entrou Rafa, entrou Coutinho, entrou Fabrício, Leolim, mas ainda não vi o professor Cortella de novo. Imagem parada. Sim, nós vamos deixar salvo. Nós vamos deixar salvo, sim, sem dúvida. Aqui já tem um pedido para salvar. Não estamos conseguindo. Vamos pedir a proteção de Santo Isidoro de Sevilha, padroeiro da internet. Aqui entra mais gente, mas Cortella eu não consigo ver. Então eu acho que a solução, ele deve estar tentando entrar. O Instagram entupiu com as redes. Eu acho que é a humanidade fazendo live, né? Humanidade fazendo live. Vamos lá. Força. Se alguém observar a entrada do professor Cortella, me avisa, por favor. Não ria, Fernanda Ripoll, pode ser com você. Denise Moraes, Fernanda, Marta, Eju. Vamos aqui. Onde está o Cortella? Não aparece aqui, vou ir mais para cima. Mais para cima, não aparece Cortella. Não aparece. Quem já viu Cortella, por favor, me avise. Me avise, estamos... Cortella Oficial, só um pouquinho. Visualizar. Cortella Oficial. Está aqui. Adicionar. Aguardando Cortella Oficial. Agora eu entendi o que acontece. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Sabe o que acontece? Você entra com 400 pessoas dentro de coisas assim. Não, faz parte. Ninguém mandou a gente fazer uma live boa, animada. Né? Nesse momento, 40 mil pessoas estão conosco, acompanhando, que é uma coisa muito boa. Isso significa que a gente ia começar às 18, com bons professores que ainda somos pelo menos do horário, e agora a gente atrasou um pouquinho. Então vamos até 18h45. Você diz tanto o meu nome. Cadê o professor Cortella? Que algumas pessoas começaram a escrever, eu vim aqui só para te ver. Mas é uma coisa boa. Afinal, viver a que se destina, né? Isso é bom demais. Carnal, você no comando. Que ótimo, eu espero que... Agora eu tirei os fones porque eu não estava ouvindo, mas espero que esteja tudo claro. Eu decidi, para falar do meu amigo e colega de magistério e de todas as lides intelectuais, ler o que eu escrevi no livro Viver a que se destina, agradecendo a acolhida que a editora Papiro, selo Sete Mares, nos deu. Oi, Daniela, obrigado. E ler o que eu escrevi para o Cortella a esse respeito. Eu preciso contar algo antes.
contar. A editora Papiros, nessa coletânea dela, Sete Mares, em que você tem outros livros e eu também, né? Ela faz algo que é muito gostoso desde o começo. Esse é o meu 13º livro nessa coletânea, e ela pede, desde o início, que o livro fica pronto, tudo programado, tudo editado, direto para ir para a gráfica, e aí ela pede que cada um dos dialogadores escreva sobre o outro sem que o outro veja. Isto é, eu só li isso que as pessoas vão ouvir agora, que o Karnal vai ler sobre mim, uma síntese biográfica, quando o livro estava impresso. Eu só vi este texto, que ele vai ler agora, quando o livro já estava pronto na minha mão, desse jeito que aqui está. E, claro, ele também só viu o que eu escrevi sobre ele, que depois eu vou ler quando o livro estava na mão. Então, a gente precisa uma emoção boa, né, para essa escrita, exatamente para que a gente não esqueça que não haverá revisão por parte do outro que acaba lendo, né, Karnal? Exatamente. É um parecer como o das agências de pesquisa. É um parecer absolutamente não anônimo, mas que a gente não interfere. Mas é muito fácil se inspirar quando se gosta e se tem contato com a pessoa. E eu escrevi: ser amigo do Mário Sérgio Cortella é daqueles privilégios para eu inscrever na minha lápide. O londrinense é de uma personalidade solar, sorriso sincero, brilhante dono de uma retórica apurada e, acima de tudo, um humanista honesto. Se o filósofo Diógenes de Sinop o tivesse encontrado, teria interrompido a busca com a lanterna. Sua mensagem é clara e construtora de pontes em um mundo de muros opacos. É um democrata. As nuvens se dissipam e a luz aparece quando ele entra em uma sala. Seu discurso busca raízes de palavras e de pessoas. Há um daimon original e forte falando nele, talvez socrático, talvez do Espírito Santo. Certamente original, o que ajuda a explicar o magnetismo imediato que Cortella provoca naqueles que encontra pelos muitos caminhos que percorre. A causa da educação o eletriza. Como Obelix, caiu em um caldeirão de poção druídica de vitalidade e de energia criativa. Viva Cortella, viva a vida. São palavras sinceras do livro e as lindas absolutamente aqui. Encantado, Karnal, quando eu vi essa escrita. Eu fiz agora esse gesto, que não é de um soco, mas é a lanterna de Diógenes, que você menciona, em que ele, claro, ali na Grécia da Antiguidade, sai com uma lanterna dizendo: procuro eu o que é o humano. Né? Imagine o quanto ele pensou também do viver a que se destina. E é claro, para quem tem mais idade, talvez se lembre melhor, o Obelix, que ele menciona, na clássica história francesa do Asterix, cai num caldeirão, né, e acaba ganhando um nível de força estupendo. E um dos grandes medos dos gauleses era que o céu caísse sobre a cabeça. Né? Nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos um pouco, né, Karnal, esse temor, por conta até do inimigo invisível. Aliás, não é só um, são vários, alguns são mais visíveis, mas há um inimigo invisível hoje, que é o vírus, que a gente quase fica imaginando de onde virá, né, que o céu caia sobre a nossa cabeça. Por isso, o Karnal fez esse afago, né, na orelha do livro, e eu, claro, escrevi sobre ele e vou lê-lo agora com alegria. Eu escrevi: Karnal é literalmente admirável. Gosto demais de vê-lo, falar e ensinar. Gosto com imenso proveito de ler o que escreve, gosto de conversar com ele e, acima de tudo, da capacidade que tem de encantar com densidade conceitual e ironia que é sofisticada. Quem conhece Karnal sabe disso, o quanto que a ironia dele é sofisticada. Demora, às vezes, para a gente capturar algumas coisas, não porque explique mal, mas ao contrário, porque tem tanta finura naquilo que, para capturar, demora um pouco. Sigo eu. Essa também admirável e erudita ironia é tão grande que gaúcho sendo, e sabendo ele, né, que eu sou paranaense, uma das coisas que ele faz vez ou outra é começar algumas charlas, que é um termo que a gente usa no Sul para conversa, para diálogo. Ele se refere às vezes a mim, agora eu não estou lendo, mas está escrito aqui. Né? Às vezes o cara encontra comigo, sabe que eu sou paranaense, ele é gaúcho, ele diz assim: vocês do norte. Vocês do norte. É uma parte dessa fina ironia muito boa. Continuo eu no texto. Fico admirando como ele, por ser historiador, ao ser chamado para mérito nosso de filósofo, gentilmente recolhe o afago ou ataque, brincaria o próprio,
E, claro, retorna à rota de obreiro da história, um H maiúsculo aí tão discutido em relação à ideia de história. De novo, Karnal, esse artífice, doutorado pela Universidade de São Paulo, esteve décadas na docência e na pesquisa, especialmente na Universidade de Campinas, a nossa Unicamp, e está esparramado pelo mundo afora, com suas inúmeras e merecidamente repletas palestras percussientes, colunas em jornais e revistas. Aliás, domingo sai, né, a coluna do Karnal, do Estadão, que é uma coisa que tem uma amplitude muito grande de pessoas também vendo, e, claro, elegantes e recantados comentários no com multiplicação persistente de seguidores, atenção, tornando-se um dos mais reconhecidos e às vezes insultados formadores de opinião no Brasil. E é verdade, né? O que há de insulto ao Karnal não é uma coisa tão imensa quanto o número de elogios, mas há pessoas que não gostam, né? E fazem uma retórica furiosa. Claro, às vezes em relação a mim também. Pessoas podem não gostar, né, Karnal? A gente sabe disso. Mas há pessoas cuja única atividade na vida é tentar responder uma pergunta falando, então por que nos segue? Né? Porque continua conosco nas nossas redes, nas nossas leituras. Aliás, depois você conta uma história, eu vou terminar já já, leitura da orelha, que eu gosto quando alguém chega e diz assim, você faz livro de autoajuda, você, o Pondé, o Clóvis, o Karnal, né, escreve ali umas coisinhas e faz tanto sucesso. Eu não vou dar qual é a resposta que você deu, porque ela serve para uma parte, né, da nossa conversa. Seguindo, claro que publicou muitos e muitos livros com sucesso abundante sobre história, política, religião, cultura, filosofia e outras áreas do saber que nos fazem querer mais saber sobre tudo isso que precisa ser sabido. Por fim, Leandro Carnal, historiador por desejo e perícia, adentrou a era contemporânea, né? Que é uma coisa antiga dizer isso, era contemporânea, em 1963. E eu, que aqui já estava, fazia 9 anos que eu nasci em 1954, e continuo tendo a regalia de, partilhando a mesma era, poder admirá-lo de perto. Isso que nós acabamos de fazer aqui tem um nome, né, na área do conhecimento, especialmente na teologia e na história das religiões, né, canal, você conhece bem, chamado hagiografia. Não geografia, hagiografia com H, que é um pouco a elegia dos santos. E você já escreveu várias vezes, né, sobre isso em história, sobre algumas pessoas que são chamadas, entendidas como santos e que talvez tivessem uma resposta sobre essa questão, viver a que se destina, não é isso? A geografia, a escrita da vida dos santos, ela é fascinante, é uma gramática específica de santos que são chamados desde o berço ou marcados por coisas extraordinárias, de um Deus que a gente chamaria em filosofia de ex machina, ou seja, um Deus de fora do sistema do universo. Mas uma das coisas muito boas na minha relação com o Cortella e com outros amigos, Clóvis, Pondé, é que nós somos muito diferentes. Uma vez em público, o Cortella disse em um lançamento de um livro conjunto que frequentemente discorda, por exemplo, do que o Pondé escreve. E isso não atrapalha em nada o nosso diálogo. Como eu escrevi com a Monja Cônio, escrevi com o padre Fábio de Mello, escrevi com muitas pessoas que têm uma vida, um universo, missão e valores diferentes como eu concebo. Mas eu acho isso absolutamente irrelevante, porque eu gosto das pessoas pelo caráter e pela inteligência. Tenho amigos de centro, de direita, de esquerda. Hoje morreu um professor da USP, que eu tive o privilégio de ter aula, Rui Fausto, que era um marxista. Eu nunca fui marxista e sempre aprendi muito na leitura exata que ele fazia de Marx, densa, erudita, boa, e sempre gostei muito de assistir aulas de alguém sério, inteligente e honesto com o conhecimento. Eu leio a Bíblia, eu leio Marx, eu leio Foucault, eu leio Deleuze, eu leio os meus grandes teóricos inspiradores que eu sigo, com Michel de Certeau, em particular, um erudito jesuíta que estuda muito o século XVII, e tudo isso para mim é conhecimento. As pessoas muitas vezes hoje têm a polarização antes. Uma das funções da filosofia, a gente sabe, é causar estranhamento. É causar um impacto diante daquilo que as pessoas acham que já conhecem. É um método socrático mais clássico, ficar fazendo perguntas para a pessoa chegar a uma barreira filosófica. E como você lembrou no início, muitas vezes qualquer pessoa que faz sucesso ou vende muito,
é acusada como uma acusação mesmo, que faz autoajuda. Eu próprio já disse, né, autoajuda se chama assim por ajudar quem escreve. Mas eu queria perguntar ao Cortella, que é filósofo de formação, especialista em Descartes, que exerceu ensino universitário por anos, é leitor de textos complexos filosóficos, e ao lado disso foi o pioneiro entre todos nós nessa estrada pública. O Cortella deve ouvir há mais tempo do que nós. Isso. Então, o que você responde para alguém que diz que os seus livros são de autoajuda, que você é um divulgador de mensagens de otimismo para diminuir a dor da existência apenas? Há várias respostas para isso. Você sabe que nós temos uma presença, você e eu, né, muito forte também nas redes sociais, e nós vivemos num mundo digital agora, com uma grande expansão da nossa sala de aula. Eu falava com você pelo telefone, né, e eu agora tenho os encontros com o professor Cortella, que é uma maneira de fazer uma sala de aula ampliada. E uma das perguntas que mais aparece nesses encontros, que são lives, né, que é o novo termo que também se usa, é exatamente essa. Teus livros são de autoajuda? Eu tenho respostas variadas. Uma delas é só os melhores. Né? Isto é, os livros bons é que são, às vezes, de autoajuda. Mas o conceito de autoajuda precisa ser olhado, né, de vários modos. Por exemplo, às vezes eu não sou tão profundo naquilo que escrevo, vez ou outra um livro meu pode caminhar mais no sentido, né, da esperança que faz com que as pessoas tenham aquilo que você chamava, né, de um otimismo, sem que a intenção seja dizer que está tudo ótimo, no melhor dos mundos, como o Cândido do Voltaire. Não é essa a lógica, mas de estimular a pessoa a fazer. Às vezes pergunto a você e a mim se a gente faz, por exemplo, palestras motivacionais. Eu sempre respondo que não tem como motivar alguém. O que você pode é estimular, porque a motivação é uma coisa que vem de dentro. Eu faço, você, palestras estimulacionais, se é que a gente pode usar, né, o termo, elas servem para que a gente traga a filosofia, a história, para o cotidiano de agora, para as pessoas poderem centrar mais a reflexão, a possibilidade de consciência, a recusa à vida banal. Fazer perguntas como essa, que você dirá, bom, mas um livro chamado Viver a que se destina não é um livro de autoajuda? No sentido mais positivo que eu entendo, pode ser. Eu gostei muito de ter o diálogo contigo sobre esse tema e gostei também de encontrar aqui alguns caminhos de resposta que me ajudaram, me autoajudaram no sentido de ajudar a mim. Eu espero que o faça também em relação a outras pessoas. Será que, vez e outra, eu escrevo coisas banais que poderiam ser entendidas aí no mau sentido de autoajuda? Sim. Né? Em vários momentos, eu, quando releio algumas coisas que produzi, eu produzo, eu preciso reinventar, refazer, rechear, porque há ali uma certa fragilidade. Agora, eu acho especial, né, quando alguém nos faz essa questão. Afinal, nós somos professores universitários, fizemos toda a carreira. E será que nós lançamos mão hoje, né, da nossa forma de conhecimento, do mundo acadêmico, para chegar até as pessoas, porque a gente quer ajudá-las e nos ajudar? Sem dúvida. Quando você brinca que no início a resposta era sim, autoajuda, porque ajuda a mim, carnal, né? No sentido, inclusive, da carreira, do sucesso, do êxito até, né, de venda de livros. Mas eu não fico ofendido, carnal, você sabe disso. Quando alguém diz, você faz livro de autoajuda, se a pessoa entender que autoajuda é uma coisa boa porque a ajuda, eu fico contente. Se é uma crítica de construtiva para que eu melhore, eu acolho. Se é uma crítica destrutiva apenas, né, porque tem em relação a isso alguma objeção, faça de outro modo. Né? Escreva, a pessoa que diz isso, escreva seus textos, seus escritos e pense numa outra direção. Mas eu não acho, de modo algum, ofensivo, aliás, porque opinião é opinião. Quando é avaliação, no sentido científico, com base de dados, aí é outra coisa. Se é mera opinião, aquilo que os gregos antigos, que você sabe, chamavam de doxa, muita gente que fala, né, em relação a coisas como as que fazemos, não necessariamente estão corretas. Algumas podem estar. Aí eu presto atenção. Aqueles que são apenas beócios, não boécios, né, mas são beócios, esses, né, a gente segue, acolhe se for preciso e procura convencer. Acho que você age assim também, né? Sim, eu gostei da sua referência de jogo de palavras com Boécio, o filósofo preso, torturado,
assassinado por um poder tirânico. Mas antes de voltar a ele, eu lembro que um dia eu estava muito cansado, era um ciclo muito grande de palestra, o calor estava insuportável, você sabe que às vezes o ambiente que a gente fala é um verdadeiro forno, estava muito barulhento, o som estava ruim, e um repórter local muito chato, insistente, depois de ter feito 1 milhão de perguntas, ainda me pegou nos bastidores ao final da palestra e me disse: por que o senhor tenta falar de forma sempre divertida e fácil? Aí eu estava cansado, e às vezes quando eu estou cansado a diplomacia desaba. Eu disse a ele: porque meu filho, se eu falasse que o Dasein frankfurtiano não é só uma ruptura ontológica, mas é uma recuperação heurística de uma subjetividade do 19, você não entenderia nada. Então eu preciso falar de uma forma que você entenda e que as pessoas entendam, para não fazer uma coisa que eu não gosto, que através da linguagem técnica que a gente domina na área de cada um, você faça uma barreira de exclusão. Então, se eu começar a salpicar as palestras, os termos técnicos que a gente usa na universidade, na pós-graduação, eu vou ter um problema e eu quero ser compreendido. Exatamente o impulso que com mais brilho Sócrates fazia, eu quero conversar com as pessoas comuns e às vezes eu quero explicar geometria para alguém que está servindo ao banquete. Então, como lembrou o Cortella uma vez, dá mais alegria ver os funcionários do buffet ou da segurança nos vendo do que talvez as autoridades locais muitas vezes. Mas pegando o Boécio, que você citou, que eu gosto muito e reli agora na quarentena, o que não faz... terminou a quarentena ainda. Hein? Exato. O Boécio viveu um período tumultuado da Alta Idade Média, talvez tenha sido o primeiro medieval, o último homem, junto com Agostinho, talvez o último dos romanos, mas o que faz um filósofo e um pensador em um mundo em que a política vai contra a filosofia, as relações sociais vão contra a filosofia? Como age um filósofo sob o governo de Teodorico? O bárbaro, né? No sentido negativo exatamente. Da palavra. Né? Como Uma você... das coisas boas, quando você lembra Boécio, eu acho que ele faz, como fez no Brasil Graciliano Ramos, né, como fez na Itália Antônio Gramsci, hoje tão criticado em vários círculos, alguns conhecedores de Gramsci, outros né, apenas por ouvir falar. Ele faz uma literatura do cárcere, Boécio, porque, como você lembrou, ele é uma pessoa proeminente, talvez, como dizem alguns, né, de fato, o último dos antigos, o primeiro, até meio adiantado, né, dos escolásticos, o grande Boécio. Ele produziu uma obra no cárcere que tem a ver com a nossa conversa, que é Viver a que se destina, que é a obra, né, A Consolação da Filosofia. Você e eu vivemos dizendo que a reflexão filosófica, seja no campo estrito da filosofia, seja na história, a intenção dela não é acomodar, né, não é acalmar as pessoas. Mas Boécio escreve essa obra, que é uma obra magnífica. Para mim, ela faz par, né, com as Confissões de Agostinho. Escreve uma obra na qual ele, no cárcere, antes da execução, tal como Sócrates, nos relatos clássicos, especialmente né, no Fédon, o Sócrates, enquanto aguarda a hora da autoexecução, né, que Sócrates entenderá como autoajuda, né, essa autoexecução, porque libertar-se do corpo mortal fará bem a ele, especialmente por crer Sócrates que tinha uma alma imortal. Também Boécio. Né? Boécio, na Consolação da Filosofia, vai trabalhar a percepção de que o que vale no mundo de sofrimento, desespero, dificuldade, trauma, é você voltar os olhos para o céu e pensar que toda a tua vida se destina a você comunicar-se pelo conhecimento, pela sabedoria, com a força, com a luz divina. Claro que é uma postura religiosa a tal ponto, e você sabe, né, Boécio é um santo, né, para católicos romanos e também para ortodoxos. É alguém que tem uma eminência, é doutor, né, da igreja, Boécio, né, portanto, ele tem um peso forte nessa área. Mas o título do livro, por várias vezes na minha trajetória como estudante de filosofia, ele me perturbava um pouco, porque a consolação da filosofia daria a ideia de que a filosofia serve para as pessoas aceitarem a vida como ela é, retomando aí o grande pernambucano
Nelson Rodrigues. Eu acho que você que leu e releu Boécio em vários momentos, né, imaginaria que o modo como ele lidou com Teodorico, né, que naquele momento era um governante absolutamente desastrado, né, na época em que Boécio também depois será condenado e executado, foi sim escrever na prisão uma das obras mais importantes que a história do pensamento já trouxe. Acho, parênteses, para fechar, que a grande resposta de Boécio ao tolo Teodorico, mais brutal Teodorico, foi exatamente escrever uma obra que ficou na história e que cada um de nós pode ler de novo a filosofia que ele produziu, e pouca gente se lembra do Teodorico, exceto porque o nome é um pouco curioso para nós, né, nos tempos atuais. Mas de Boécio, muita gente ainda bem se lembra, e muito, né, Carnal? Eu acho que exatamente é no anoitecer ou é na crise que grandes pensadores brilham para nós. Quer dizer, é Agostinho vendo a queda de Roma em 410, a queda inicial, que haverá outra no fim do século V, é Boécio vendo os reinos bárbaros. No momento de um debate muito agudo, Maquiavel vendo sua amada Itália invadida por bárbaros também, franceses e outros, é no momento de uma aguda crise que você mede muito a capacidade da filosofia de dar respostas. Os intelectuais, esse termo associado à figura de Zola e do caso Dreyfus, no fim do século XIX, acabei de rever um filme agora na quarentena do Polanski, né, sobre o Affair. Os intelectuais sempre têm que dar uma resposta, mas que não é resposta partidária, não é a resposta do momento, é uma resposta às vezes mais ampla, é uma resposta que traga às pessoas não exatamente a consolação, e como eu digo em sala de aula, eu não vim para dar uma resposta a vocês, eu vim para ensinar a fazer perguntas melhores, porque a resposta, eu sou adepto dessa maiêutica socrática, a resposta tem que ser dada pela pessoa, mas eu quero que as pessoas façam melhores perguntas, que saiam do senso comum, e por isso que muitas vezes nós estamos falando de sentido de existência, estamos falando de valores, projeto de vida, como diria Jean-Paul Sartre, e aí alguém diz, mas nessa época de crise falar isso? Eu disse, exatamente. Nessa época de crise que tem que falar disso. Não? É nessa época de crise que nós temos que debater estética, temos que debater ética, temos que debater todas as categorias filosóficas e históricas, porque é esta época que demanda pensamento, para a gente não perder a humanidade, o sentido. Uma coisa muito bonita que você diz no livro é como você evoca, Cortella, uma citação do Nietzsche, ao falar desse risco de combater demônios, e eu me tornar um demônio também. O risco de eu ser possuído pelo demônio que eu tento exorcizar, que é uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais, que nos ataques das pessoas, as pessoas se parecem muito apenas com o vetor trocado, né? E eu fico olhando para radicais de um ou outro grupo pensando, nossa, que horror seria ser submetido ao poder dessas pessoas. E parece, como dizia uma pessoa que foi muito próxima a você, o Paulo Freire, que se a educação não for libertadora, de fato o sonho do oprimido é se tornar libertador. Parece que o sonho do crítico do poder é ser ele próprio o poder, né? E poder fazer melhor aquilo que o outro está fazendo ruim, mas fazendo de uma forma autoritária. Você que conviveu com essa grande figura patrono ainda da educação brasileira, Paulo Freire, você que o sucedeu na secretaria, que foi colega e amigo dele, né? Quer dizer, como você vê essa polarização da nossa vida contemporânea? Acho que Paulo Freire, se aqui estivesse, né, ele primeiro gostaria de acompanhar um pouco do diálogo que nós fizemos. Tem até uma curiosidade que a gente falou no dia do lançamento, de que o livro e o título foram produzidos em 2019. E que eles tiveram agora, né, no momento, os diálogos que aqui estão, uma presença que parece até um pouco tragicômica. Afinal, viver a que se destina, num instante em que as vidas coletivas, né, e individuais elas se encontram sob ameaça, a pergunta pode vir com mais seriedade. E Paulo Freire, uma pessoa do diálogo, alguém que, se alguém a ele perguntasse, como você disse agora, o senhor é marxista, ele diria, não, eu sou marxiano, com X, né, marxiano, sou um estudioso, né, desse pensamento. Paulo Freire, e eu insisto nisso, cara, você já me ouviu dizer, Paulo Freire tem muitas pessoas que dele não gostam.
a resposta que ele daria a quem dele não gosta, se vivo estivesse, e Paulo Freire, amanhã, fará aniversário de morte de Paulo Freire. Paulo Freire morreu no dia 2 de maio de 1997. Portanto, amanhã são 23 anos da morte em São Paulo, do pernambucano Paulo Freire. Se Paulo Freire cá estivesse, ele diria àqueles que com ele não concordam que tem o direito de fazê-lo. Aliás, Paulo Freire não discordaria que alguém dele discordasse. Ele discordaria que alguém que dele discordasse fosse proibido de fazê-lo, fosse calado, fosse censurado. Paulo Freire não imaginaria ser uma unanimidade. Aliás, ele, ao discutir a construção da paz, dizia que esse era um dos sentidos da vida. Paulo Freire anunciava várias vezes que o sentido mais forte da ação do indivíduo e da comunidade é ter uma paz social. E que essa paz social não se faça em conflito. Isto é, sem divergência de posturas, de ideias, mas não se pode anular as outras pessoas naquilo que elas são, na existência, no pensamento, na capacidade de dizer. E por isso eu me lembrei, quando você mencionou Boécio, de uma das coisas que Paulo Freire, vez ou outra, lembrava, que uma das tarefas da educação é interferir na roda da fortuna. Na roda da fortuna. Queria até que você contasse um pouco como que essa ideia, que você gosta bastante, ela aparece dentro da obra de Boécio, e o que isso tem a ver conosco, que afinal, 2020, eu estou me aproximando de propósito da câmera, é um ano que nos assustou com a fortuna, isto é, o acaso rodando e nos deixando agora perplexos, não é? Bem lembrado, eu cheguei a sugerir que a gente fizesse uma camiseta dizendo eu sobrevivi ao primeiro trimestre de 2020. Nós estamos no segundo. Esse é um Natal que eu vou comemorar com muita alegria. Eu adoro a festa do Natal, mesmo não sendo religioso, mas eu prometo que será estupendo esse Natal. Esse Réveillon será extraordinário, porque foi um ano que nos testou. A figura da Roda da Fortuna que você citou é uma figura muito forte na Idade Média. Existe uma Carmina, ou seja, uma coleção de poemas chamada Carmina Burana, que depois foi musicada pelo Karl Orff, que começa sempre ó fortuna velut luna, ou seja, a fortuna muda como a lua é o símbolo da inconstância e assim por diante. E Boécio fala muito da roda fortuna, afinal, foi alto político na corte de Teodorico, foi cercado de glórias e veio de uma família tradicional, e eis que ele termina a existência em um calabouço frio e torturado. Então ele fala exatamente, e muito influenciado pelos estoicos, que ele conhecia muito bem, como o filósofo precisa se afastar dessa roda da fortuna e saber que a sua paz, como diria Marco Aurélio nas Meditações, ou a tranquilidade da alma, tema comum a Cícero e a Sêneca, como os filósofos estoicos precisam se afastar dessa roda de oscilações. Se eu tenho meu valor e eu sei por que eu vivo, não me importa muito o final da minha vida, que é a reflexão de Sócrates. Se eu fugisse, como vocês estão me sugerindo, pensava Sócrates, se eu aproveitasse a proteção de Alcibiades ou de Platão, tudo que eu ensinei seria destruído. Eu vou morrer porque eu acredito na vida e naquilo que eu ensinei, né? A morte de Sócrates, pintada pelo pintor neoclássico, que é o que vai depois pintar muito Napoleão, Davi, a morte de Sócrates cercado de 13 pessoas, como na Santa Ceia, apontando para o céu, uma espécie de Santa Ceia com cálice de cicuta e não com Santo Grau, é um símbolo de que a morte dignifica e dá sentido à vida. Então, o valor da vida, e voltando ao tema do nosso livro, não é defender a vida exclusivamente, mas dizer que a vida é extraordinária, porque ela é com um valor em si dado por cada pessoa. Por isso que eu não posso, eu disse numa entrevista hoje pela manhã, eu não posso diminuir a vida ao dizer, não, mas essa doença pega mais idosos. Toda relativização da vida, os nazistas são bons para ter ensinado isso, ela começa com grupos. Os nazistas começaram matando pessoas com síndrome de Down. Depois mataram comunistas. E, por fim, atacaram judeus, ciganos, testemunhas de Jeová e assim por diante. Os nazistas começaram relativizando por que existe alguém com síndrome de Down. E muita gente está lá, não pode ser uma pessoa produtiva no padrão que os nazistas queriam. E agora muita gente desiste dos idosos. Bem, a vida é um valor em si. Se eu relativizo essa vida porque é idoso ou porque tem qualquer especificidade mental, creia-me,
vai atingir a todos que possuem a vida, inclusive a você. Por isso que não é uma defesa porque Deus me mandou defender a vida, é uma defesa egoísta. Eu não sou o Dr. Pangloss indiretamente citado que você citou, o Cândido Voltaire. Eu não acho que esse seja o melhor dos mundos. Esse é apenas o meu mundo, o mundo no qual eu estou, não tenho outro. Então, eu sou um Pangloss que não vê isso com otimismo, eu vejo com a realidade. Eu preciso defender a vida. A filosofia tem que defender a vida e a sua autonomia, ao seu valor, isso. Mas, a partir disso, quer dizer, você é uma pessoa muito alegre, é muito solar, como eu escrevi sobre você. Você é uma pessoa muito cheia de energia e é uma pessoa que eu já vi um pouco mais irritado em alguma ocasião, mas nunca deprimido. Existe uma fórmula, vamos agora falar para os que nos acompanham, como ser Cortella e chegar depois de tantas experiências a esse sorriso largo, esse sorriso autêntico, bonachão. Como ser isso no meio de tantos desastres, medos? Você tem medo da sua mãe idosa contrair a doença? Você tem medo do mundo cair na sua cabeça, do céu cair na sua cabeça? Mas continua sorrindo, como eu já vi, em situações as mais variadas. Qual é o segredo? Vou perguntar a você e não a sua esposa Cláudia. Qual o segredo da alegria do Cortella? Olha que coisa interessante. Nós falamos há pouco da roda da fortuna. Algumas pessoas que não chegaram a ler de modo mais direto imaginam fortuna aí no sentido de riqueza. Mas o sentido clássico da deusa fortuna, né, dos romanos é a fortuna como o acaso, a sorte no sentido de positiva ou negativa, aquilo que em português nós distinguimos, que é sorte e azar, né? A ideia de destino. Aquilo que Boécio coloca na Roda da Fortuna, que vai ser retomada por Shakespeare, vai aparecer na obra de Dante, tudo isso mostra, com Boécio, que a vida dá voltas, né? E ao dar voltas, quem está lá em cima às vezes vai ficar lá embaixo, quem está lá embaixo vai subir. Uma coisa que você que é gaúcho, não é caipira, como eu sou, né, de Londrina, talvez já tenha visto, né, só em para-choque de caminhão. Mas nós caipiras usamos uma frase quando a coisa está muito complicada e alguém quer nos oprimir, alguém quer nos ofender, alguém quer nos humilhar, né? Diz assim, na subida você me aperta, na descida nós acerta. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Isto é, espera que a roda gira e uma hora a hora chega. No entanto, o que eu tenho naquilo que você entende como humor é a noção de que a fortuna, isto é, o acaso, ele não é por completo. Um dos meus sentidos de vida é ser capaz de rir antes que os deuses o façam, como lembravam os gregos antigos. Aliás, eu uso como filosofia de existência algo que sempre gosto de trazer à tona, que é uma marca até da religiosidade oriental e da filosofia oriental, que é: eu não luto a tua luta, eu danço. Né? Eu não luto a tua luta, eu danço, isto é, quero dar uma certa leveza num mundo que é pesado. Uma das coisas que eu entendo como viver a que se destina é que não há um destino escrito, uma fortuna programada, isto é, já estruturada, que diz será assim e é nisso que você vai se conformar, porque assim é a vida. A frase que mais me chateia, e aí o meu humor fica meio abalado, é quando alguém diz, bom, a vida é assim. Num nível de conformidade que eu acho que é uma brutalidade contra a autonomia que você falava. Por isso, a vida roda, mas eu também posso fazer com que ela, não no conjunto da vida, mas a minha, que ela possa mudar de direção. Daí que a alegria tem lugar. Eu sei que eu sou mortal. No dia que eu me for, provavelmente eu vou esperneando. Né? Eu vou irritado, porque eu gostaria muito até, né, de ficar. Mas, enquanto eu cá estiver, eu não quero que a vida, que já é pesada, me torne amargo. Eu posso ficar triste, eu posso ficar chateado, às vezes com raiva, como sentimentos negativos. Mas amargo eu não serei. Né? Eu não serei derrotado por uma vida inclemente. É claro que agora eu fico chateado. É claro que agora, né, um mundo difícil para outras pessoas mais do que para mim, pessoas com carência, com feridas. Claro que isso me entristece, mas eu não fico amargo,
quando essa pandemia passar, nós vamos ter que juntar a nossa força para fazer uma realidade social muito mais protetiva para quem ficou pior na hora que a pandemia puder ser controlada, né? Portanto, uma energia de vida, essa sim, vale para responder a que se destina a vida a impedir, no máximo que você puder, que essa vida perca energia, vigor, isto é, que a vida perca vitalidade. Não é isso? Eu ouvi de você pela primeira vez, porque ainda não tinha lido a obra, como quase tudo, eu não li a maioria dos livros que eu quero ler. Né? Uma lição que eu tive na biblioteca de Washington ao ver que nem lendo 18 horas por dia, dali até o juízo final, eu conseguiria ler uma ala daquela biblioteca, até me conformei, mas então eu não tinha ainda me dedicado a ler a grande obra de Epicteto, e você citou uma frase dele, que é dizer, rir com alguém e não rir de alguém, que é uma ideia que está lá na adaga do Epicteto e que é muito interessante, né? Que é uma capacidade de enfrentar as coisas não com aquele riso neurótico do Coringa, que ri independente do estímulo, mas de que o otimismo e a esperança são estratégias analíticas, porque eu sempre disse, por exemplo, você disse que vai esperneando, eu disse ao lado de um outro grande amigo, Dr. Drauzio Varela, em uma palestra conjunta em Belo Horizonte, eu disse que eu não tinha nenhum medo da morte, testei isso em acidente aéreo na África, testei isso várias vezes na vida, que eu sou tranquilo na hora do acidente. E o Drauzio, que acompanha muita gente agônica pela sua especialidade em oncologia, me disse, eu vi muita gente assim, mas no hospital sozinho, essas pessoas todas se borram de medo na hora da morte. Então, como eu não tenho a experiência de estar numa UTI agonizando, apenas eu digo que eu tenho tranquilidade em relação a isso, eu tenho a tranquilidade socrática quando chegar a hora, mas temos que ver se eu não vou ser alguém também apegado à vida, ou cumprindo a frase do Woody Allen, não tenho nada contra a morte, só não gostaria de estar presente. Na hora, cara. Eu queria trazer uma coisa. Nessa nossa, entre aspas, aula, né, de 40 minutos, que agora está chegando um pouco nesse tempo, eu queria lembrar algo que eu acho que vale. Né? Quando se pensa, por exemplo, num livro como esse, cuja finalidade é refletir mais, é claro que nós não estamos dando aqui respostas no sentido de rotas e trilhas que se deva seguir, mas para pensar. Eu sei que a gente não vai nem deve esgotar aqui, senão o livro ele perderia sentido. Eu até gostaria que as pessoas que agora nos acompanham pudessem ter acesso a essa leitura hoje, muito mais pela dificuldade, até a necessária impossibilidade de sair, né, para poder ter acesso ao livro, que o façam pelo meio digital, porque eu acho que essa é uma conversa que valeu muito para mim, continua valendo, e eu não tenho dúvida, como você já disse, também para você. Mas nesse tempo de fecho, é você que está com o comando, né, da aula, eu queria lembrar uma coisa que há muitos anos me acompanha. Eu já vi essa história, que eu vou dizer agora, com várias referências. Um monge budista, ou um sábio ermitão, ou um mestre de sufi dentro do islamismo, mas eu vou contá-la de modo sintético, você a conhece, para que a gente entenda melhor, né, o que se pode imaginar como destino ou não. O que é a roda da fortuna de um outro modo. Conta a história que um grupo de crianças, numa aldeia mais ou menos pobre, estava brincando na rua, e aí um comerciante deu para elas, de presente, um saco de doces, um saco de balas, ou, para quem aprecia, um saco de bombons. E ali havia 11 crianças e um saco de doces. Grande discussão delas, como repartir. Eu quero mais, eu quero menos, eu tenho direito, foi eu que vi o saco, fui eu que peguei, eu sou maior, eu sou mais forte. Né? Tinha que ter um critério. Como eles viram passar um sábio, seja de onde for, o chamaram e disseram, por favor, o senhor pode nos ajudar? A gente está com esse saco de doces e gostaria de repartir entre nós. O senhor poderia fazer a partilha, fazer a divisão? E ele fez a grande pergunta, que é, como é que vocês querem que eu reparta? Ao modo de Deus ou ao modo dos homens? Evidentemente que as crianças, movidas por um espírito naquele momento, disseram, o espírito de justiça, disseram, nós queremos ao modo de Deus. Aí o sábio enfiou a mão no pacote de doce e disse, bom, 2 para você, 5 para você, nenhum para você, 20 para você. Isto é, a noção de uma justiça, de uma realidade que seja harmônica, ela é uma construção humana.
Quando eu lanço mão de uma força externa a nós, sem negar a fé, mas quando eu lanço mão de uma força externa a nós para dizer que a vida é assim, é de uma certa maneira imaginar que pessoas na roda da fortuna da vida, que têm mais condição, por exemplo, agora, de bens de consumo, de reserva econômica, que a vida é assim. E, portanto, o que eu posso fazer? Acho que não. Uma das coisas que me envergonhará imensamente é quando terminar essa pandemia, se eu olhando os meses que se passaram, trimestres que forem os que forem, que você lembrou, se eu olhando para trás, isso me envergonhará se eu tiver aí pensado, a vida é assim, o que eu posso fazer, em vez de procurar ali uma das formas de destinar a minha vida, que é ajudar também a cuidar não só dela, mas de outras. Por isso, grande professor Karnal, agora 18 horas e 49 minutos, desde dia 1º de maio, né? Na nossa aula, eu fiquei feliz demais, né, de ter partilhado da escrita, né, desse livro contigo, e recomendo sim a leitura, mesmo que essa recomendação possa nos auxiliar, né, como, né, também pessoas que têm o seu meio de sobrevivência com os livros, é absolutamente, para mim, especial. Não só aquilo que é a minha apresentação, né, que você leu logo no começo, que me honra demais, e quando você disse que você gostaria de ter na tua lápide, né, a ideia de que nós convivemos, eu desejo, primeiro, não ver a tua lápide, certo? Segundo, que demore bastante para que essa inscrição possa vir. Enquanto isso, você vai pensando, e eu também, viver a que se destina. Né? É muito bonito ouvir isso. Eu acho que a ideia implícita nessa sua fala final é de solidariedade. Eu acho que enquanto as pessoas não decidem sobre alguma causa final, sobre alguma teleologia que é criticada, inclusive entre historiadores, pelo menos temos que ser solidários, né? Na capacidade de você saber que você não existe isoladamente, que você tem responsabilidade, que a brutal desigualdade desse país é um insulto à razão e que a gente tem que fazer algo a esse respeito. Eu queria agradecer tanto a generosa paciência das pessoas que no início viram a minha dificuldade com o nome do Cortella bem encapsulado dentro de dezenas de outros e eu não conseguia perceber. Fiquei aqui 1 hora preparando o lugar para poder fazer a live, mas chega a hora que realmente faz falta um adolescente aqui do lado mexendo no celular. Muito obrigado aos que acompanharam. Eu vou salvar essa live nos stories. Muito obrigado à editora Papiro Sete Mares pela chance desse diálogo tornado livro e espero que todos, ao lerem, possam dar sua própria resposta que eu não tenho, mas eu gosto de ajudar as pessoas a fazerem perguntas, como o professor Cortella também faz essas perguntas. Parabéns a todos os trabalhadores, que somos nós, em pleno dia 1º de maio, dia do trabalho, e a todos aqueles que anseiam, como a gente anseia, para a gente poder se abraçar novamente, para poder andar na rua, e aquelas filas de 7.000 pessoas na livraria pedindo foto e abraço, que a gente possa voltar para esse normal antigo que nos alegrava e o normal de um mundo que podia ter mais contato. Enquanto isso não acontece, se cuidem, quem puder fique em casa, quem puder fique em casa, quem não puder tome todas as medidas e vamos prestar atenção, nós estamos sozinhos nesse mundo. Muito obrigado e uma boa sexta-feira, um bom final de feriado para vocês e um bom final de semana. Muito obrigado. Até logo para todos vocês. Obrigado. Cortella. Eu que agradeço. Tchau.